Olá, meus amigos, a rede caiu, não sei o porquê. Ah, não sei o porquê que a rede caiu. Permita-me fazer novamente. Ah, não sei o que houve. Transmitir. Meus caros amigos, a rede caiu, não sei o que aconteceu. Essas coisas acontecem, as nossas redes são mesmo assim um pouco péssimas. Ok, tá aqui, esperamos que ela esteja. Anote. Não sabemos o que aconteceu. Permita-me fazer-vos lembrar que estamos aqui a conversar com a Valdima Fogaça, ela que é uma das escritoras brasileiras e que foi selecionada, né, para este live. Onde é que está? Permita-me convidá-lo mais uma vez. Não consigo achá-lo. Não consigo achá-la. Não se sabe o porquê. Meus caros amigos, o que aconteceu? Valdemar. Fogaça. Ok. O convite está feito. Esperamos que participe. Já estamos novamente de volta. Meus caros amigos, queiram desculpar-nos, né, por esse constrangimento que houve. É uma questão de rede. O convite já foi feito. Ok. O convite já foi feito. Valdemar, cadê? Está bem, obrigado pela compreensão, Selma Fogaça. Enquanto vamos esperar com que ela se conecte, permita-me saudar o poeta Zola Ramos, okay? Ele que é simplesmente o poeta, também por estar a acompanhar-nos. Mas quem que não pude saudar? Steven Lena. Meus amigos, queiram voltar a mandar os vossos comentários, as vossas questões, se tiverem questões, enquanto esperamos com que ela se conecte novamente. Tá aí, Zola Ramos, simplesmente o poeta, obrigado pela compreensão. Estamos cá, ok? Trabalhando, essas coisas acontecem. Então vamos esperar com que ela também ceda logo e recomecemos com a nossa... Onde é que está? A nossa amiga. Está aí o grande Pé Pequeno, também já está, já voltou a acompanhar-nos. Saudações novamente para si. Que enquanto vamos esperá-la, permita-me dizer que a poetisa Valdemar Fogaça. Ok, a sua rede caiu, já deu-nos a conhecer. Ok, Zola Ramos, conhece como é que as coisas acontecem. Programas ao vivo têm disso, isso é verdade. Então, qualquer constrangimento que iramos compreender, porque tudo ao vivo é bom, mas ao mesmo tempo acarreta consigo algumas desvantagens que se pode, nesse caso, superar. Vamos esperando.
Eu dizia que a Valdemar Fogaça, ela é brasileira, tem uma corrente de escrita muito boa, sem rodeios nos seus textos, e nós podemos ahm, constatar, constatar nos seus textos, né, que nós temos cá. Enquanto esperamos por isso, farei mais uma vez a leitura de um dos seus poemas. Meus sonhos. Os meus sonhos foram escritos na areia, pois sei que não sou mais ninguém, sou apenas uma folha levada pelo vento. Durante dias, o meu espírito expirou e, como criança, solucei até dormir. Porque eu deixei o meu sonho partir. Porque eu deixei o meu sonho partir. Como posso suportar esta angústia? Hoje, viajo pelo deserto da ilusão. Sozinha, sei que estou. Quem me fez assim? O princípio, meio e fim. És o Criador. Eu me condeno por isso, mas livre serei. Ondas, não apaguem os meus sonhos. Ondas, não apaguem os meus sonhos. Nós conseguimos constatar mensagem nos seus textos, né? Ela que vem reivindicar o preconceito, e não só nos seus textos, tudo que é ruim dentro de uma determinada sociedade, e ela como artista, né, não se revera a isto. Ela procura no livro A Poetisa do Tempo reivindicar todos esses males. E quanto a sua corrente de escrita, tal como eu já disse, ela obedece com aquele princípio de Ferreira Goulart, que diz que se a gente tiver que produzir a arte com o intuito de informar, consciencializar, e não obstante de consciencializar, criar aquele senso crítico por parte de quem nos lê, então temos de saber construir os nossos textos. Claro que a estética é de facto importante, mas temos de saber como usar essa mesma estética, vulgo a subjetividade, com o intuito de não criar embaraço ou de dificuldades de compreensão por parte de quem nos lê. Permita-me mais uma vez fazê-la o pedido, creio que ela agora está disposta. Olá, ela tem de comentar, porque eu não consigo achar. Lence uma fogaça. Ok, já a encontrei e fiz novamente o pedido. Esperamos que ela aceite. Esperamos que ela aceite. Já está o pedido. Ok. Tem uma questão aqui. Esperamos nós que ela entre imediatamente para que possamos fazê-la esta mesma questão. Eu já enviei o pedido, não sei por que não entra, o que se passa desta vez? Minha amiga. Ok, ai meu Deus. Já enviei o pedido de amizade, por que não entrou? Ela pode comentar, e eu vou nesse caso, um dos poemas dela que ela mais gosta, ok? Vai chegar. Ela não consegue aceitar-nos, não sei porquê.
Valdemar Fogaça, não conseguimos. Ok. Ela tem de comentar, não conseguimos. Ela tem de comentar. Selma Fogaça, diga-na para comentar. Somente deste jeito conseguirei convidá-la. Tem que mandar para mim. Não compreendi o que quer dizer Selma Fogaça. Ok? Ok, já vamos procurar fazê-la. Ok, ela está aqui. Voltamos a adicioná-la, graças a Deus, ok? Graças a Deus, Daniel. Sabe o que é? Finalmente, não? É a configuração do celular. Quando eu Meu vou, Deus. quando eu vou clicar em participar, ele não aceita, sabe? Assim, a tela, eu acho que é a película do meu celular que tá impedindo. Tal como disse o nosso Então vamos grande voltar. amigo. Desculpa aí a todos aí o transtorno. Isso é coisa da internet mesmo, da tecnologia, que às vezes atrapalha um pouco. Ok. O nosso amigo Zola Ramos já reforçou aqui ao dizer que programa ao vivo tem disso. E Entendi é isso. verdade, é só aceitarmos. Ok? A Waldemar respondia a uma questão que eu havia feito, Ah, sim, da poetia, do meu livro, né? claramente. Ah, sim. Então, aí, o que aconteceu? Em 2017, eu tive a oportunidade de lançar meu primeiro livro, né, que é a Poetisa do Tempo, por incentivo da minha tia, porque eu não me via como escritora. Ela falou assim, não, você é uma escritora, seus poemas são maravilhosos. Tinha um poema meu chamado Filho de Sião, e ela elogiou muito esse poema, e falou, você tem que publicar. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei a Poetisa do Tempo, porque eu fui navegando no tempo. Aí tinha poemas de várias temáticas, poemas sociais, né, onde eu retratava muitas vezes a fome, alguns poemas com características regionais, do tempo que eu vivia na roça, né, o Causos de Roça, por exemplo, é um poema lindo, maravilhoso, e eu coloquei a Poetisa do Tempo com essa ideia, e o livro, né, o livro bíblico, que traz a passagem, tudo tem o seu tempo determinado, o Eclesiastes me inspirou, né? Há tempo de espalhar pedras e há tempo, né? De ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar. Então, era aquele momento, era o meu tempo de publicar a minha obra. Então, eu estava feliz por isso, fiz esse intertexto e eu acredito que deu certo, assim. Eu sou apaixonada por esse livro, é a minha paixão. Ok. Waldemar, segundo alguns estudiosos, afirmam que na literatura existem níveis de conhecimentos planejados pelo escritor e conscientemente assimilados pelo leitor. E é a partir destes níveis que o escritor introduz as suas intenções, sejam elas ideológicas, de crença ou de revolta. Sendo assim, o que é que nós podemos encontrar exatamente na poetisa do tempo? Revolta, as suas crenças, a sua ideologia sobre o mundo e não só. O que é que nós podemos encontrar? Sim, há muito poemas conflituosos, né, com a minha relação com a religião, quando teve aquele tempo que eu tive a vontade de romper com a minha fé, né, em Cristo, e eu comecei a duvidar, a questionar, então, assim, eu comecei a protestar contra a religião, a religiosidade, a duvidar. Então, tem muitos textos com essa característica conflituosa, né, entre Deus, diabo, céu, inferno, tem muito disso. Amor, o sexo, o pecado, né? Aquilo que é impuro, aquilo que é sagrado. E tem esse duelo, né? Tem muito duelo entre a carne e o espírito, né? E também tem a questão também de protesto da fome, a miséria, porque o Brasil é um país subdesenvolvido. E agora a pobreza está em ascensão. Então, assim, a gente vive num momento muito difícil
como antes também. Então, nós estamos numa luta, sempre numa luta contra a pobreza, a miséria. Então, os meus textos ele têm essa característica. E também do amor, da paixão, né? O idealismo, um pouco de idealismo, assim, o eu lírico deseja vivenciar um amor puro, né? Um amor eterno, e ao mesmo tempo ela rejeita. Então, assim, é um duelo. É um pouco ambíguo, tem muita ambiguidade também, assim, nos poemas. Ok, nota-se, uma vez que cresceu num seio religioso, o que lhe incitou a começar a questionar sobre a existência ou não de Deus, do diabo, essas coisas todas. Mas essa revolta, o que é que Sim, está exatamente na base? E certo. com quantos anos que começou a ter essa maturidade, esse senso crítico? Crítico. Bom, primeiro, quando eu fazia parte do grupo jovem, que tinha algumas ideias que eram contrárias às minhas, eu sempre debatia com o pastor, por que que Deus quer o nosso sofrimento? Por que que Deus permite? Primeiro foi essa base. Depois, eu questionava a questão assim, da igreja, se às vezes parecia que a igreja era um comércio, né? Tinha muita intenção em vender a fé, né? Tinha isso também. E outro também, porque caía muito na fantasia. Eu achava muito assim, muito inocente a questão de Eva, né? A questão, assim, as histórias bíblicas pareciam às vezes não ter sentido. Aí eu comecei muito a questionar. Depois que eu saí desse campo de questionamento, eu passei a ter uma espiritualidade diferente. A minha espiritualidade, ela não tem nada a ver com a Bíblia, com as histórias bíblicas, apesar de respeitar e achar muito bonita, muito poética, os salmos são maravilhosos, Provérbios é maravilhoso, a história de Jesus é incrível, eu sou apaixonada por Jesus Cristo, foi um revolucionário, né? Ele lutou também para combater as injustiças sociais. Então, Jesus é uma pessoa que inspira a gente. Mas é claro que eu, como ser humano, eu questiono. E eu acho que todo ser humano deve Tem de questionar. questionar. Tem Tem, essa deve liberdade, questionar. né? Tem essa liberdade. E eu não me sinto culpada hoje por isso. E antes eu tinha muita culpa por isso, era muita culpa. E eu acredito que isso reflita muito nos meus textos, essa angústia, essa aflição, essa culpa, porque cadê Deus? Onde Deus está, né? Assim, hoje, assim, eu vou seguindo uma linha mais diferente na poesia. Por quê? Porque eu já amadureci essas ideias. Eu já conseguia gerir melhor esses conflitos. Hoje eu não tenho disso. O meu relacionamento com Deus é mais em paz. Antes era em guerra, porque eu não conseguia entender esse Deus do Antigo Testamento. Eu ficava assim, tem uma coisa errada nisso. O Deus do Antigo Testamento é um e Jesus é outro. Não tem como encaixar. Há uma discordância aí. Mas hoje eu E já consigo consegue ler minha vida. agora, e consegue Hoje eu já agora tenho. entender no Novo Testamento? São conceitos históricos, culturais, assim, sabe? Eu não entro muito nesse campo porque é um pouco polêmico, né? Eu acho que a fé, ela tá independentemente, ela não está muito ligada a muita, assim, doutrina, muita... A fé, você tem fé para vencer na vida, fé em Deus, né? Você olha para o céu. Então, assim, você tem que buscar outras formas de crescer, de se elevar espiritualmente e não se prender a essas coisas, porque vira aquela demagogia, aquele debate infrutífero. Eu não vou ficar debatendo uma coisa que não vai dar, não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que amadurecer isso, né? E respeitar cada um. Cada um tem a sua fé, a sua crença, a sua história, né? A gente não vai por esse caminho. Mas o artista, ele tem o escritor, ele tem a liberdade poética para ele explorar o campo que ele deseja, né? Ok. Sendo assim, se aceitasse simplesmente com as ideologias, né, que lhe eram introduzidas, logo para si a vida perderia a sua verdadeira sensação, não é? É, digamos que sim. Ok. Se a resposta é afirmativa, logo teve tem um escritor russo, né, e crítico literário, Viktor Sketosvy, se eu não me engano pelo segundo nome, diz que a arte existe para que se recupere a sensação da vida.
Tá bom. Logo, te sentes concretizado ao escrever o seu primeiro livro, A Poetisa do Tempo, onde procura desabafar todos os males e tudo quanto vá contra os seus ideais? Se eu se sinto realizada por isso? Por ter publicado Sinto, esse livro, sinto muito realizada. expressando. Isso, sinto muito realizada, não tenho vergonha de tudo que eu falei ali. É tudo muito voltado, é uma coisa subjetiva, muito minha, do que eu sinto, e eu não tenho vergonha. E eu tenho alegria por ter produzido essa obra. E tem também um pouco de erotismo, alguns, né, Daniel? Tem alguns também com característica erótica, porque Ok, faz eu li, parte eu da li. vida. Nós somos humanos, isso faz parte tudo da vida, e eu sou muito feliz, muito satisfeita. E eu, né, é um presente. Ok, eu tenho o meu aqui, tenho o meu aqui, ok? Tenho o meu, ok? Bem, sendo assim, tem a questão, tem uma pergunta de um dos internautas que gostaria de partilhar consigo, é mesmo para si a questão. Sim. Felipe BK, P pequeno, esse que é meu tio também, questiona o seguinte, se já visitou Angola e Não, mas se conhece alguns poetas angolanos? eu não visitei ainda, mas eu vou visitar, tenho certeza disso. E estou adentrando em Angola agora, conheço o poeta Salomão. Até um amigo meu citou um grande poeta angolano, mas agora fugiu o nome dele. Mas, assim, para conhecer mesmo a fundo, assim, como eu conheço alguns brasileiros, não conheço. O Daniel que eu estou conhecendo Isso, agora, o grande Daniel, ok, poeta Daniel. obrigado, obrigado. Se conhecesses dos poetas angolanos, nesse caso, creio eu que gostarias de partilhar o palco com o mesmo. Uhum. Nesse caso, como não conhece, nem ouso em questioná-lo, com quem gostaria de partilhar o palco. Bem, ainda na mesma senda, o mesmo internauta, que é o P Pequeno, que pede o seguinte: ele gostaria que declamasses um poema da sua autoria. E dentre os poemas, aquele que mais gostas. Deixa eu olhar aqui qual que eu mais gosto. Ai, tem definição de saudade, que é muito bonito, rotina. Ai, são tantos que eu gosto. Escolhe um dentre os poemas que gosta. Tá, vou ler um pequenininho, Expectativa, é bonito. Uma Ok. nova estação, vírus aqui. Ah, vou ler então, da pandemia, que eu escrevi na época da pandemia, desse livro aqui, ó, a Poetisa Respirando Poesia. Ok, O não vírus tem aqui, problema. eu vou ler. O vírus aqui chegou, confinou muita gente. Abraços já não dão mais, nem colhe nas calçadas as inúmeras gargalhadas. Tampouco se vê da janela olhos a contemplar o sol. As pessoas estão conectadas, deitadas em suas camas, em sofás. Não aplaudem mais o dia, nem olham no rosto. Mal dão bom dia, saem correndo, afastam-se, estão longe delas mesmas, longe de nós. Muitos conclamam, saúde o próprio isolamento. Estou aqui escrevendo, temendo não respirar. Ah, tão logo, tudo se passará. Veremos as janelas abertas, o sol tocando nosso rosto, com sua grande maestria, vindo ao apontar do dia. Eu escrevi na pandemia esse Ok, poema. ok, ok. Salvas de palmas para si. Está aí o poema. Mas ele ainda assim, gosta de declamar ou lê simplesmente? Assim, eu leio, assim, eu não sou de declamar, não. Eu não consigo memorizar, são muitos textos, eu não consigo memorizar. Eu até tentei memorizar um, que é o Maria. Eu não sei onde que ele está aqui. Maria cansou depois foi viajar sozinha para eu declamar numa participação que eu ia num evento que ia ter. Aí eu ia memorizar mesmo ele, ler várias vezes para memorizar, porque são muitos Ok, textos. Eu não consigo memorizar. Então assim, às vezes eu ok. leio assim, mas eu acredito que se eu treinar, com certeza, não vejo problema não. Tá aí, ele diz muito bom. Agora, entre ler e escrever, o que é que mais gosta de fazer?
Eu gosto muito de ler. Eu acho que a leitura me faz muito viajar, assim, é um momento de reflexão e também terapêutico, né? É uma viagem. Então, assim, eu gosto muito de ler. Eu não consigo ficar sem ler. Eu sempre tenho que estar com algum livro lendo. E ultimamente, eu estou lendo muito os escritores mais novos, né? Assim, os contemporâneos de agora. E gosto muito de escrever também. Escrever é também uma terapia. Mas eu acho que ler, eu acho que mais ler. Eu leio mais do que escrevo. Eu passo Ok. temporada sem escrever. Tipo, passo 2, 3 meses sem escrever, depois eu volto com mais intensidade. Uhum. Antes de voltarmos, falou de leitura, que é muito bom. Acho que qualquer escritor, qualquer artista, antes dele se afirmar, é necessário para que possa produzir algo útil, que visa na moldagem positiva das pessoas, é necessário que leia muito para aprender e saber como produzir os seus textos com o Sem intuito dúvida. de cativar as outras pessoas e estas mesmas pessoas criarem um padrão fruto do que leram e procurarem ser pessoas exemplares no meio em que estiverem inseridas. Logo, a Waldemar é escritora, é trabalhadora, é estudante ao mesmo tempo. E a questão é, como tem conciliado o seu trabalho, que é servidora no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com a sua área de formação, que é letras, e com o curso de direito que está a frequentar atualmente? É porque assim, Daniel, a gente, assim, o dia tem, né, 24 horas, eu tenho que dormir 8 horas, né? Então, fora esse tempo, eu estou sempre ativa. A faculdade é pela manhã, né? O trabalho é à tarde e tem uma noite, um pedacinho da noite para eu escrever e ler. Então, assim, sempre dá. Claro que às vezes cansa um pouquinho, aí tem dia que eu, né, dou um descanso, mas é isso, assim. Aí às vezes tem que acordar mais cedo para estudar, usar o final de semana. Eu sou muito caseira, eu não sou muito de sair. Então, assim, nos finais de semana eu estou estudando, sempre pesquisa, que a gente, como escritora, você está sempre pesquisando, né? Lendo e fazendo os trabalhos da faculdade. Agora, graças a Deus, estou de férias, né? E semana que vem já vou para minha terra, para Bahia. E é assim, a gente vai levando, fazendo, administrando o tempo, né? Tem a manhã, a tarde e um pedacinho da noite. E o meu trabalho é super bacana também, né? É um trabalho tranquilo, tranquilo, né? Tão puxado assim. Às vezes dá para fazer teletrabalho, né? Dá para descansar um pouco, porque se for todo dia trabalhando, pegar trânsito, aí isso é muito estressante. Aí, como tem um teletrabalho, eu acho que dá uma aliviada mais na cabeça, senão a gente fica, né? O trânsito Okay. puxa muito, o trânsito puxa muito, um pouquinho assim. A gente fica difícil. Há uma, há uma boa adesão de livros literários por parte dos cidadãos brasileiros? Eu acredito que sim. Bom, assim, os livros têm um preço acessível, né? Por exemplo, agora na Feira do Livro, você via livro de R$ 9,90, a feira estava lotada, muitos visitantes. Em Brasília, eu vi que as pessoas visitaram, assim. Eu acho que está tendo um despertamento para a leitura, né? As pessoas estão voltando mais para ler. Mas ainda é um trabalho ainda muito a ser feito, né? Tem alguns projetos. Inclusive, lá no Ministério Público onde eu trabalho, também tem um projeto que é bem interessante, que o Ler é Legal, que o próprio órgão, né, algumas pessoas engajaram nisso e tem esse projeto. Só que não é muito assim comum você ver o brasileiro lendo no metrô. Brasileiro não é muito de ler. Eu acho que tem um grupo aí que lê, outro, a maioria não. Digamos que a maioria Uhum. não é, não são, a maioria não é leitor. Bem, sendo que a maioria não é leitor, é que Eu falo no há nível políticas. Brasil, né? Nível, né? Ok, Brasil, ok. amplo. É claro que Ok. tem estados onde o público de leitores assim é mais destacado, né? Uhum. Bem, há políticas aliciantes que promovam a literatura no Brasil? Sim, sim.
Há muitas pessoas com essa política, né? Só que, assim, a nível, eu acho que no campo nacional, não, mas é local, né? Na minha cidade, por exemplo, eu acho muito interessante a secretária da Cultura, a Andrea, que ela é muito engajada, ela sempre está fazendo eventos, promovendo os escritores. Inclusive, agora mesmo, dia 14 de agosto, eu vou para lá, vou levar alguns livros, vou apresentar minha obra. Ela sempre tá. Então, locais eu acho que tem. Agora, no campo nacional, não, eu acho que por parte do governo federal também não tem muito incentivo, né? E nas instituições, né, nas academias, há aquele incentivo por parte de professores, né? Sim, sim. Nas escolas, sim, nas escolas públicas, Os sim. professores têm O que eu incentivado percebo, sim, o que eu a percebo que há, aquisição de sim. livros literários. Sim, sim. Os professores sempre têm um papel muito importante, muito, muito fundamental para a literatura. Os professores, né, têm sim. Pelo menos Ok, ao meu derredor, eu percebo que sim. ok. O Felipe Pé Pequeno volta a questionar-te nesse caso. Como Hum. é ser poetisa no Brasil? E não obstante dessa questão, ele volta a fazer a seguinte questão: quais são as maiores dificuldades encontradas ao quando do lançamento da sua primeira obra? Olha, Daniel, é, eu não tive muita dificuldade assim para lançar minha primeira obra. Antes eu teria, mas no momento em que eu lancei, eu estava num momento bem da minha vida, já economicamente, financeiramente bem, entendeu? E não tive essa questão de desafio. No dia do lançamento foi muito bom, as pessoas, eu tive uma recepção muito boa. Muitas pessoas, né, pediram o meu livro, queria. Então, assim, localmente eu não tive muito problema. É claro que para você divulgar seu livro, as pessoas não têm muito interesse em poesia, mas eu acho que é outro tipo de literatura, né? Conto, romance. Mas, particularmente eu, no meu lançamento, foi receptivo, foi muito bom mesmo. Tive apoio, eu participo da ANE, né, que é uma Associação Nacional de Escritores, fui muito bem recebida, fiz a segunda publicação lá. Os meus amigos escritores, meu amigo Anchieta, inclusive estava participando aqui, é uma pessoa também que incentiva muito, que me ajuda muito. Então, assim, né, no meu derredor, há pessoas que incentivam muito. Mas é claro que nós, como escritores, a gente tem que fazer aquele papel de levar a literatura onde não há, né? Nos lugares mais pobres, onde as pessoas não têm condições de comprar livro, você tem que fazer doação. Nem sempre você tem que olhar para esse lado comercial. Eu, particularmente, eu olho mais o lado de levar a literatura, ter aquele papel social de transformar, de ajudar as pessoas, de fazer com que as pessoas leiam, porque a leitura muda, a leitura transforma. Então, assim, eu não tenho muito foco nesse lado comercial. Eu, né, por isso que eu acredito que deu certo. E está dando certo, acredito que está dando certo. Ok. Antes de continuarmos, há questões por parte de alguns internautas, porém, farei mais uma vez a leitura de um dos seus textos, para assim entrarmos numa abordagem voltada ao seu segundo livro, Certo. Confinamento. Confinamento. Quando estive próxima de meu medo, ondas do mar me trouxeram a fantasia de ser feliz. Vi a libertação vindo. Oh, divina luz, tem compaixão. Não me deixe morrer aqui, sozinha, nesta minha escuridão, sem um abraço verdadeiro. Meu penar é viver sem ter abraços que me acolhem. Vejo pessoas tristes, sem amor. Observo o desejo carnal dominando o laço materno que Deus nos ensinou.
Muitos seguem amando seus corpos, outros estão escrevendo o opróbrio, o isolamento. Poema de Valdemar Fogaça, Respirando Poetisa. E o nosso internauta pergunta, faz a seguinte questão. É possível viver desta arte, nesse caso de literatura, no Brasil? Não, a maioria precisa ter outro trabalho. Atualmente não se vive só da literatura no Brasil, a não ser que você seja muito conhecido, grande, sei lá, jornalista, mas eu ainda acho meio difícil. Ainda não. Um dia, quem Mandei sabe? Um dia, quem saudações sabe? para si. É, saudações. Bem, ainda não se vive de arte nesse caso. Não vamos generalizar a arte no geral, não. Só não se vive de literatura no Brasil. Se for de música, ainda vive-se, não é? Música, sim, música, sensacional. Música, o Brasil recepciona muito bem a música sertaneja, né? O pop rock, é bem recepcionado, principalmente sertanejo, axé, cantores de axé, né, sertanejo, é, tem uma recepção muito boa e ganha milhões. Tem E um como cantor aí, escritores. Gustavo Lima, por exemplo, que é um dos cantores de sertanejo, ganha milhões. Então, assim, é totalmente bem distante da realidade de um escritor. Escreve poemas ou um romance. Ok. E como escritor, qual tem sido o teu grande desafio com o intuito de ver este quadro a mudar? Daniel, é muito surreal, assim, é uma distância muito grande, assim, e é claro que a gente persiste porque a gente tem esperança, mas, assim, o desafio é gigante. É como você olhar assim, às vezes não vê possibilidade, né? Mas tem que ter a insistência, tem que ter o sonho, tem que acreditar, tem que fazer o papel. Eu acho que todos os outros escritores pensaram assim e lutaram dessa forma, sabe? E eu acho que a gente tem que continuar, assim, fazer com que as pessoas apaixonem-se pela arte, né? Pela poesia, pelo conto, pelo romance, pela crônica, que as pessoas leiam, que as pessoas vejam o quanto que é satisfatório, o quanto que é prazeroso ler. Como cantar também, né? Como a arte de cantar, que também é boa, é bela, né? O MPB, a bossa Saudações, nova. meu tio. Vamos lá mandar algumas saudações. Ok, Vamos, saudações, meu tio. Zola, Afonso, Sebastião, Tizola. Afonso. Ok. Oi, Manda aí as Tesoura. saudações para ele. Pro Ah, Felipe Tesoura. Siddhartha, Sidar Físico, Daniel, meu grande companheiro. Estende as suas saudações para si também. Uh, Ok, Valdemar. Ok. Temos ainda o Luiz Eudes, que voltou a entrar, também nosso grande, né, estende escritor as Luiz Eudes. saudações. É o grande escritor Bem, brasileiro, Luiz Eudes. Maravilhoso escritor. Cangalhas de Vento. ele que está Fantástico. sempre a acompanhar-nos. Valdemar, ah, eu creio que, como já afirmou, que teve uma belíssima aceitação quando a publicação do seu primeiro livro. Ora, o livro intitulado A Poetisa Respirando Poesia é resultado da aceitação que teve ao publicar o seu primeiro livro? Também, né? Claro que quando a gente publica, a gente né, continua assim, o mesmo não tendo recepcionado, mas é resultado sim. E também pelo momento atual, né? A Poetisa Respirando Poesia foi consequência da pandemia, né? Os poemas são Eu a estou... maioria traz a temática da pandemia. Foi um momento muito Ok. triste para nós, para todo mundo, né? Uhum. Eu acho que o livro foi produzido no momento certo, Sim. uma vez que o objetivo da literatura, ou seja, o objetivo da literatura não dista deste vínculo que lhe liga à sociedade em que se origina
e não é escritor completamente indiferente à realidade, pois, de alguma forma, todos participam dos problemas da sociedade, apesar das diferenças de interesses e de classes sociais. Claro que essas diferenças vão sempre existir. E este jogo ou luta pela forma em si com que nós produzimos faz de nós artistas diferenciados de outros. Sendo assim, Respirando a Poetisa é resultado desta pandemia, como já disse. E a questão não distaria muito daquela que um dos internautas já fez. Quais foram as grandes dificuldades que teve de enfrentar? Uma vez que estávamos num momento de confinamento em que ninguém poderia sair, coisa do gênero. O que teve de enfrentar até a sua publicação? Primeiro, Daniel, foi um livro totalmente diferente. O lançamento foi totalmente diferente do primeiro, né? No primeiro não tinha pandemia. E segundo, a pandemia. Então, assim, não foi a mesma coisa, foi totalmente diferente. E foi presencial, né? Eu não fiz como muitos fizeram, né? Fizeram o lançamento online, eu fiz presencial, as pessoas foram de máscara. O clima não foi tão caloroso, né? Assim, tão alegre quanto foi o primeiro. Então, o desafio foi essa tristeza pelo cenário, né, pandêmico, né? Muitas pessoas morreram. Então, assim, depois eu até me perguntei por que eu lancei agora esse livro? Eu poderia não ter lançado, porque, assim, não tem nada para se comemorar agora. Mas eu queria que as pessoas lessem os meus poemas falando do vírus, né, do momento, da minha tristeza de ver várias pessoas sendo entubadas, vários caixões, vários mortos. Então, assim, foi aquela coisa muito, muito melancólica, né, dolorosa. E aí, esse foi o desafio, de ter que viver esse momento, né, tenebroso. Foi muito. Então, Foi totalmente diferente do primeiro, que foi muito alegria, né, e tal. o título em si do livro visa transmitir aos seus leitores um desabafo respirando poesia, visto que a poesia tem essa capacidade libertadora. Logo, tinha que se libertar desse confinamento e não só dessa falta de liberdade que teve de, nesse caso, enfrentar, dada a situação que estávamos a viver. Então, é resultado desse título, né? Repetindo a mesma questão. O nosso amigo Zola Afonso, né, reitera as saudações e o nosso irmão Siddhartha Daniel fez a seguinte questão para si. Como é que podemos adquirir os seus livros? E, não obstante disto, os teus poemas estão expostos num blog ou site? Eu estou criando um blog para expor os meus poemas, né? Porque até então só nos livros mesmo, né? Tem nos sites na Amazon. Mas eu estou criando um blog para expor os poemas. E tem no meu Instagram também, né? O Valdima Fogaça. Tem uma página lá que eu posto de vez em quando algum texto, algum poema. Pode seguir lá, Valdima Fogaça Escritora, eu acho que é isso. Ouviu-nos, ele está acompanhando, de facto, ouviu-nos. Saudações à querida, meu amor, aí Madalena Manuela Oi, Madalena. Mendonça. Estendemos as nossas saudações até a si. Bem, enquanto eu li a sua biografia, notei que também já ganhou alguns prêmios fruto do trabalho que tem vindo a fazer em prol da expansão
da literatura e simplesmente de reeducar as pessoas que lhe leem. E a questão é, como é que o mercado literário brasileiro recebeu tanto o teu primeiro como o segundo livro de poesia? Daniel, eu acredito assim que tenha recebido muito bem, só que assim a expansão ela ainda é muito pouca. O escritor ele tem que fazer o papel de ser o divulgador da obra aqui no Brasil. Tem a editora, que é a editora Baraúna, que me ajudou muito, que divulgou bastante o meu trabalho. Se você consultar aí no Google, meu livro está disponível em vários né, sítios. Mas o escritor também tem que ter esse papel de vendedor, né? De vendedor, de divulgador. E, assim, alguns estados brasileiros, assim, algumas pessoas de alguns estados, de Santa Catarina, São Paulo, entraram em contato comigo pelo Instagram, querendo meu livro, né? Então, assim, eu acredito que foi bom. É claro que poderia ser bem melhor, mas estou satisfeita. E tens como escritora, tens promovido os seus livros? Eu tento promover Não nas minhas obstante do redes. trabalho que a editora já fez. Sim, eu tento promover nas minhas redes sociais, né? Eu promovo nas minhas redes sociais, que é no Facebook, Instagram, WhatsApp, que eu uso também, eu divulgo. Bem, para as pessoas que já tiveram contato com o seu livro, será que já teve o pronunciamento ah, de um desses leitores a ouvir-lhe dizer ou entrar em contato consigo por intermédio das redes sociais ou telefone, Sim, de um muito. telefonema, lhe dizer que li os teus textos, me revi no que você escreveu e agora estou assim e eu não cheguei a pensar aí. E se já, qual foi a sua sensação? A sensação é muito boa, né? Assim, de você ser lida e a sua escrita servir de refrigério, de transformação, de referência. Claro, tem sim algumas pessoas que procuram e falam: olha, eu me vi nesse texto seu, né? Que lindo esse texto aqui. Você falou, parece que você usou as minhas palavras, eu estava passando por isso. Ainda mais que tem muito texto meu que trabalha com a valorização, né? A autoestima, né? E aí muitas mulheres já falaram isso, já me procuraram, comentam, sempre gostam. E é por isso que a gente continua, né, Daniel? Assim, eu acho que os Ok. leitores, eles são nosso horizonte, assim, né? Eles são maravilhosos. Então, sem ele, né? Ok. Quem seria o escritor? Sem os leitores, né? Existem várias maneiras de proporcionarmos mudanças na sociedade. Sendo assim, eu gostaria de saber da sua parte se é possível fazermos mudança na sociedade quando trabalhamos com a arte. No caso mais específico, a literatura. Ai, Daniel, a pessoa me chamou que bem na hora que você fez a pergunta, a pessoa fez a chamada de vídeo aqui para mim, eu tive que recusar. Pode repetir a pergunta, por Ok, favor? ok, ok. Eu volto a questionar. Ou seja, existem várias maneiras, né, de proporcionarmos mudança na sociedade. Ok? E gostaria de saber da sua parte se é possível fazermos mudança na sociedade quando trabalhamos com a arte. No caso mais específico, a literatura. Sim, provavelmente, Daniel, a arte é a nossa arma, né? A O som arte, está muito ela... baixo. Ixi, peraí. Tá ouvindo agora? Oi, Daniel. Está muito baixo. Muito baixo? Ok. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Uai, é porque a pessoa tava me ligando aqui. Oi, Daniel. Agora sim. Ah, é porque tem uma pessoa me ligando aqui, fazendo chamada aqui no WhatsApp. Eu tentei falar aqui que eu não posso atender agora. Então, Ok. Daniel, eu digo o seguinte, que a arte, ela é a arma do artista, né? Pela música, Uhum. pela poesia, a novela, é a forma da gente protestar contra aquilo que não está bem, né? Manifestar
a nossa indignação, como também manifestar a nossa concordância e discordância. Então, a arte, ela é para isso. A arte, ela é para você se alegrar, para você transformar, para você reverter uma situação. A arte, ela serve, a arte é tudo na vida, Daniel. A arte é tudo. Então, tal como diz o Antônio Cândido, um dos poetas e crítico literário também, Antônio Cândido é brasileiro, permita citá-lo, que diz que a literatura tem a função formadora, que lhe confere um caráter educativo, atuando na formação do leitor. Acha que tem formando leitor quando, por intermédio do contato que tem tido com os seus livros? Sim, com certeza, Daniel. Então, A partir do momento que as pessoas estão lendo, você está formando, né? Formando pensadores, formando pessoas que vão refletir, que às vezes, quando não entende o que você escreve, pergunta o que você quis dizer com isso, né? E às vezes interpreta, abre várias portas, né, da interpretação, porque você fala algo e de repente a pessoa recebe de outra forma. Então, cada um vai receber conforme a sua história de vida, né? Então, assim, eu acredito que sim, que esse é o papel do escritor, de formar leitores, formar pensadores, pessoas que pensam, pessoas que vão mudar o mundo, né? Com as suas atitudes, com comportamento, né? ok. Eu soube que a Valdemar participou de um projeto, né, intitulado Descobertas, e fruto dessa participação ganhou um prêmio. Ganhou um prêmio. E gostaria que a Valdemar nos falasse um pouco sobre a experiência que teve ao participar e até ao momento em que foi revelado que a vencedora dentre as participantes, né, deste projeto, a vencedora foi a Valdemar. Como é que se sentiu? Fale-nos um pouco sobre a experiência que teve. Assim, na verdade, Daniel, esse projeto Descobertas foi um projeto dentro do Ministério Público, onde eu trabalho. Eles queriam descobrir os escritores. Então, eu e mais outros escritores se inscreveram para participar desse projeto. E com a seleção de várias pessoas, foram classificadas, né? Algumas pessoas, e eu tive a oportunidade de ser classificada com o poema Causos de Roça. E ganhei um quadro muito bonito com esse poema. Foi muito bom, é muito gratificante, Daniel. Quando você é reconhecido pelo seu trabalho, ainda mais com essa poesia que conta a história da minha mãe, da minha avó, Causos de Roça, para mim ficou marcado. Então, assim, foi maravilhoso, assim, sabe? Muito gratificante. Desculpa, alguém também acabou de me enviar uma mensagem agora a partir do Brasil, dizendo que ele falou do meu livro está a ser muito bem adquirido. Então, uma coisa aí já passou. Estou Bem, ansiosa para receber seu livro, Daniel, aqui. eu sei que tem muitos projetos, mas não poderíamos falar de projetos sem ao menos mencionar alguns escritores brasileiros que lhe influenciaram até um certo ponto a ser quem tu és hoje e nos escritores contemporâneos, né? Quais são os escritores que mais lhe cativam e que gosta de ler? E quanto aos gêneros literários, o que é que Tá. mais gosta de ler? Olha, eu gosto de ler Cecília Meirelles, Adélia Prado, Carlos Drummond, são né, Machado de Assis, Jorge Amado, deixa eu ver mais, são tantos. A literatura brasileira é riquíssima. Raquel de Queiroz, é muito rica a literatura. Falou da escritora, a primeira, eu acho que das vezes que nós conversamos, falou muito esqueci-me do nome agora É a mesmo Cecília que diz, Meirelles. Eu posso contar como assistir. é que eu conheci a Cecília? Eu falo assim, Claramente. como eu conheci a Cecília, foi o seguinte, eu estava andando, eu tinha uns 15 anos,
eu estava andando na praça, lá na pracinha lá da minha cidade, e eu encontrei um papel enrolado de um dobradinho. Aí eu fui, peguei e abri esse papel. E quando eu abri esse papel, era o poema Retrato da Cecília. Foi o meu primeiro Oh, encontro com a Cecília. Então, por isso que ela é uma referência para mim, assim. e provavelmente ele terá mudado a sua visão um, sobre a arte e que até um certo ponto impulsionou também para que hoje Então, escrevesses tal como é, escreves, né? isso. Aí há toda a sensibilidade dela, né? Essa coisa muito voltada para intimista, subjetiva, né? Ela é muito subjetiva. Eu me identifiquei muito com isso. E depois teve o Carlos Drummond, aí foi vários, aí tem o João Cabral também, que tem a morte, né? A morte severina, né? Morte de Severino. Deixa eu ver mais outros que. A Clarice Lispector também, que é né, uma escritora muito intimista também, polêmica, assim, com uma linguagem bem complexa, né? Uma literatura mais psicológica. É, deixa eu ver mais que me incentivaram. Ah, no Brasil, acho que. E tem Castro Alves também, poeta baiano. É, deixa eu ver mais. Daniel, são tantos, Daniel, porque o Brasil é riquíssimo em Ok, literatura. ok, E o Ferreira muito bem. Goulart E isso também. é O que se Ferreira espera. Goulart também é um poeta também, né? Li Eu muito li ele. bastante também. Uhum. Ok. Eu acho que sempre, ao começarmos uma determinada carreira, né? Quando nós aceitamos isso e queremos aprofundar e seguir com esta carreira, nesse caso artística e não só, momentos já que nos deparamos com várias dificuldades, várias barreiras. E gostaria de saber, será que tiveste de passar por algumas barreiras para que a sua poética fosse aceita? Sim, Daniel, tive sim. No início, quando eu comecei a escrever, eu não era muito compreendida, né? Assim, a dificuldade que eu tinha com a linguagem, assim, com a escrita, porque é, não tinha muita bagagem, né? Assim, uma educação tão boa. Lá o meu ensino não foi tão bom, né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade para escrever. E aí, quando eu mostrava algum texto meu, as pessoas não compreendiam. Ah, não entendi o que você quis dizer. Tá errado isso, tá não sei o quê. Aí, eu tive muito que lutar para dar mais clareza, né? Fazer um texto, uma poesia mesmo com rima, também porque não tinha rima, às vezes, muitas pessoas, às vezes, falavam assim, não tem muito rima, poesia tem que ter rima, né? Ainda tinha muita gente presa a essa questão da estética, né? Poética, e, assim, eu tive nesse sentido, assim, esteticamente falando do texto também. Ok, ok. Estendemos as nossas saudações ao nosso amigo Jorge Silva, ele que comenta Dorival Caymmi, não sei se conhece, né? Dorival Caymmi, Saudações para si. Uhum. Dorival Caymmi, conhece? conheço, sim, Ok. Tá aí as saudações, estão entregue, conhece. Isso já é bom. Um, músico, eu né, sei que brasileiro. já estamos no fim. Permita-me ler mais um poema seu. Um, mais um poema seu aqui. Li, Máscara, Máscara. Um, poema Máscara, onde é que é? Vamos ler. Máscara, Máscara, Máscara. O poema Máscara fugiu. Hum? Onde é que está o poema? Desejos. Ok. Tenho dito abraço. Vamos ler abraço. Enquanto não vemos a máscara, vamos ler Uhum. abraço. Tá, Um abraço. um abraço. A vida corre para o futuro e o presente foge de mim.
Passo horas a mirar para o alto dos grandes edifícios. Vejo meu pensamento o recomeçar. Perco-me nas ruínas de tamanha altura. Vejo meu desprezar no caminhar de muita gente, incapaz de enxergar o meu penar. Não há quem nos acolha. Estamos débeis na multidão. Sou vazio solitário no 10º andar. Venha, alma piedosa, venha ver o meu triste pensar, que se perde neste vento que me afronta. Foge de mim, sem me amar. Um abraço alcança-me. Vejo a esperança, vontade de recomeçar. Eu acho que nós temos que recomeçar todos os santos dias, quando achamos que alguma coisa no que fizemos não correu exatamente como nós queríamos. Ao invés de desistir, recomeçar é, às vezes, a melhor solução de nós atingirmos a perfeição que nunca atingiremos. E a arte, na verdade, incentiva-nos a isso, porque nós vivemos o presente, o nosso momento é agora. O futuro é um mistério que nem sequer sabemos o que vai acontecer, se teremos novamente esses momentos, com essa toda a gentada que está aí a apoiar-nos, isso assistindo a live, ou não. E o passado é a razão no qual estamos aqui, partilhando essas mesmas ideias. Eu noto que há uma rebusca do passado para o presente com o intuito de nos acautelarmos no futuro. E Respirando Poesia nos traz muito isso. Quando eu analiso a capa do Respirando Poesia, deparo-me com o mar. Qual é o impacto, qual é a conexão que tens com o mar? Daniel, eu acho que todo poeta tem uma conexão fantástica com o mar, né? O mar é inspirador, né? A gente olha para o mar, a gente quer navegar, a gente quer mergulhar, sair purificado do mar. O mar apresenta desafios, o mar apresenta calmaria, o mar apresenta revolução. E o mar, o azul, o infinito, né? A prosperidade, porque quando você olha para ele e vê uma coisa magnífica, assim, uma coisa muito grande, assim, linda, e dá vontade de fazer como Jesus, andar sobre o mar, né? E o mar é Quem libertador, dera. quem dera. E o mar é libertador, e o mar traz muita inspiração, de dor, de alegria, de desafios, e é isso. O confinamento tirou de nós várias coisas que davam sentido àquela essência ao ser humano enquanto terráqueo. E uma das causas da privacidade contra a nossa liberdade foi o uso indesejável da máscara. E como seu manifesto, ainda no Respirando Poesia, uma vez que a Valma precisava da liberdade, traz o conceito desmotivadora ao uso da máscara. E o poema diz o seguinte: não é um cachecol, não é um charme em Sharp, é uma máscara que, sufocando meu ar, desceu a envolver a minha garganta, dizendo querer ficar. Meus tristes e tenebrosos olhos trouxeram-me guarida por mais dias e, juntas, acolhemos-nos, juntas, esperamos por libertação. Foi, de facto, uma prisão para nós, principalmente para aqueles que não estão. E esse uso, o uso em si da máscara para aquelas pessoas alérgicas ainda levou-lhes a morte. E
contextualizamos todos como se tivesse infectado da Covid quando não estavam. Era mesmo aquela alergia. E o poema, ou seja, foi inspirado num belíssimo momento e dito num belíssimo momento também. Eu também me apercebi que a Waldman está a apostar num romance. E gostaria que nos falasse um pouco ou de uma forma lacônica, né? Falasse-nos sobre as novidades que trará no seu romance, para com o povo brasileiro e não só. O meu romance, Daniel, eu comecei a escrever acho, em 2017, logo quando eu terminei Na verdade, quando eu estava terminando de produzir A Poetisa do Tempo, eu já iniciei o romance Memórias de Marta Solo. É um romance baseado numa história que aconteceu comigo. Eu não posso falar a história porque tem que ser inédita, mas é uma história muito triste, muito marcante. E esse romance, eu quero trabalhar nele temas como culpa, perdão, né? Perdão, culpa, vencendo os traumas, alguns traumas, né? Então, eu quero trabalhar essa questão. É um romance que traz alguns fatos que me ocorreram na minha infância, que foram traumáticos, né, para mim, e que influenciaram muito na minha vida adulta, né? E eu acho que eu preciso trabalhar esses temas. Eu acho que vai ser também transformador, terapêutico na minha vida e na vida de quem lê. É uma história muito emocionante e ela vai ser a história principal, só que vão existir outras histórias dentro, né, que vão acontecer, umas, mas assim, é fictício, é ficção, né? Só que é baseado, alguma parte é baseado em fatos reais. Okay. Então eu E acredito, eu a estou gostando realidade... muito nesse romance. E eu parei um pouco de escrevê-lo, né? Assim, tive um bloqueio. Acho que todo escritor às vezes tem esse bloqueio. Eu tive um bloqueio, fiquei um tempo sem nem tocar nesse romance. Aí eu iniciei outro, né? Que até comentei com você. Só que aí, ó, acendeu a luzinha. Você tem que terminar esse primeiro. Termine esse e passe para o próximo. Então, assim, são esses temas que eu vou trabalhar. Temas de trabalhar a culpa, o perdão, a valorização pessoal, como nos poemas, só que agora em forma de prosa, né? Ou seja, a realidade, na verdade, é o alicerce da produção da arte, porque a realidade nos inspira e as experiências podem ser vividas na primeira pessoa como na segunda pessoa. E como artista, temos de saber capturar as situações reais para transformá-las em arte. Exatamente. Em arte. Arte esta que visa cativar, visa atrair, trazer emoções, acima de tudo, com o intuito de não produzirmos uma arte ingênua. Uhum. E isso temos de tomar em conta. Essas teorias são, de facto, muito importantes quando nós queremos produzir. E o artista, como eu já disse, o Antônio Cardoso, Fera Goulart, e não só, já dizem, já falam um pouco sobre isso. O artista não tem como se desvincular da realidade, porque é a realidade, é no seio, né? O mundo real que lhe transmite aqueles conceitos ligados à má gerência de certas coisas que nós augurávamos que fossem geridas de outra forma. Então, o artista procura, ou seja, aparece para discordar com aquilo que está a ser mal
feito leis e não só. Por isso é que o artista tem esse lado que nós chamamos de político-social. E lá é onde mesmo assenta. Bem, nós estamos a terminar com a nossa live e como este livro é mais libertador e foi produzido na época pandêmica, eu antes de fazer a última questão mesmo para terminarmos com a live, eu não gostaria não gostaria de terminar sem ao menos ler este poema aos nossos internautas. Bem, isolamento. Esse poema fez-me lembrar, eu e os meus tios desligaram Zola Sebastião. Poxa, não estou a gostar dessa vida, sempre em casa, não sei mais quanto. Hoje, agora, ele consegue andar sem máscara. É uma vitória para ele e traz-nos esse texto para partilhar. Ainda bem que está a assistir-nos agora. E ouça aí, isolamento. Já me acostumei com o barulho da avenida, com o vazio que há no meu quarto. Acostumei-me com o silêncio da noite, de abraçar a mim, de roer amargamente as unhas. Já cansei de minha fadiga, de desejar a chegada do inesperado. Mesmo sem ninguém, sigo o fruto do meu ventre. Sinto ausente um sentimento de valia, que ordene a importância que carrego. Sinto falta da plenitude de estar no sossego de minha alma. E acho que nós, nesse momento, procuramos de facto estar no sossego de nossas almas. E não estávamos, parecia que estávamos desassociados das nossas almas. A única coisa que nos apetecia naquele momento é nos transformarmos em um bichinho e sair fora e viver aquela liberdade, porque são os animais que tiveram aquele direito, né? Nesse caso, animais irracionais. Waldman, tens as últimas considerações em volta do que se conversou aqui e não só. Daniel, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade dessa live, por eu mostrar, apresentar minhas obras, né? Agradecer todo o pessoal que está participando aí, de Luanda, meus amigos. Obrigada por apresentar a poesia, a arte. E eu acredito o seguinte, que nós temos que sempre que sonhar com o melhor, né? Sonhar com a liberdade, sonhar que não haja mais racismo, né? Sonhar, querer, desejar que todas as pessoas se amem, se respeitem, que não haja desigualdade, enfim, que haja amor. Eu acho que isso, nós somos nós, escritores, somos sonhadores, e nós acreditamos, e queremos mudança, queremos transformação. A gente não pode conformar com certas situações, nós não podemos aceitar que a violência esteja em primeiro lugar, mas que possamos levar a leitura que transforma, que agrega valor às pessoas. E você está fazendo isso, eu acredito que eu também estou fazendo isso, mesmo que pouco, às vezes. A gente fala assim, eu faço tão pouco. Mas, assim, se cada um fizer a sua parte, eu acho que juntos vamos fazer um mundo melhor, né? Assim, onde as pessoas se olhem, se abracem, não olhando para a cor, para o tipo de cabelo, tipo de roupa, né, se tem um carro melhor, se tem uma casa melhor. Não, somos todos iguais, temos que andar de mãos dadas, todos juntos. Nós somos seres humanos, somos alma, e o amor tem que prevalecer, o amor, o respeito pelas pessoas, né? E eu acho que é isso, eu prego isso nos meus textos, né? Às vezes, tem muita angústia, tem muita revolta. Sim, porque às vezes a gente tem, quando a gente vê pessoas sendo maltratadas, quando a gente vê a falta de liberdade de alguns, né? As pessoas não têm liberdade de ser o que elas querem ser, elas são reprimidas por serem
negras, são reprimidas por serem homossexuais, são reprimidas por serem índios, são reprimidas por ser mulheres. Então, assim, isso é muito triste. Então, a gente tem que sempre lutar contra isso. E o artista tem esse dever, né? E esse é o nosso dever. A gente não pode concordar e conformar, mas nos transformar e sermos melhores a cada dia. Então, obrigada por todos que participaram. Desculpa aí os momentos né, de deslizes, mas isso acontece e faz parte. Nós somos seres humanos. E como humanos e como humana, eu quero agradecer, viu, o Daniel? E se Deus quiser, né, eu estarei em Luanda aí, levando mais livros para vocês, os meus também. E assim, Procuremos que que esteja. bom que a gente está interligando, que nós estamos interagindo. Isso é muito maravilhoso, né? Assim, essa possibilidade de conexão, né? Você está aí em Luanda, eu estou aqui em Brasília. Isso é muito bom. Então, assim, só agradecer mesmo. Só gratidão. E obrigada a todos mesmo, de coração. Eu sou muito grata e obrigada Ok. por ter lido os meus poemas, assim, eu me emocionei muito, assim, vendo você ler os meus textos, assim, porque ali tá, nesses textos Obrigado. a minha alma está nesses textos, né? Então, isso é muito, muito bom, muito gratificante. Muito obrigada. Eu é que agradeço, na verdade, eu é quem agradeço por teres aceito o nosso convite. O povo angolano agradece, especialmente a todos quanto participaram, questionaram, comentando, colocando aqueles Obrigada. likes, que é muito importante. Sim, Isso significa, aos poucos, o trabalho que temos vindo a fazer, que é a expansão, a promoção em si da literatura, tem ganhando almas, né? Tem conquistado pessoas que também vão se interessando por este mesmo gênero literário, né? E não obstante disso, falou de alguns aspectos, né, que é muito importante, como seres transformadores da sociedade. Acho que eu gostaria de reforçar que temos de seguir o que a Waldman acabou de dizer. É respeitarmos-nos acima de tudo, porque todo ser humano, até uma certa idade, começa já a possuir aquela liberdade de escolha. E, independentemente de quem ele escolher ser, nós temos que respeitar, aceitar, aconselhar, mas não impor ou esforçar a pessoa que seja como nós, ok? E quando nós forçamos, nós acabamos por romper, tirar aquela liberdade que essa pessoa merece. Aceitamos, nos colhamos e é mesmo desse jeito que fazemos um mundo enriquecer e conseguimos, de facto, gerir tudo quanto tem de ver com problemas que nós enfrentamos, ok? sim. O problema do outro pode nos beneficiar e o nosso pode prejudicar, como também beneficiar a outra pessoa. Mas essas diferenças são importantes para a nossa existência. Só mentalizamos que não somos perfeitos e a imperfeição está nas diferenças. E a vida não teria sentido se fôssemos todos iguais. E é nas diferenças onde assenta a literatura. E nós procuramos transmitir nos nossos textos essas diferenças, por mais que não gostemos, mas transmitimos. Quem sentir-se tocado e quiser mudar, que muda. Essa capacidade que nós temos de impulsionar as outras pessoas a mudarem é de forma subconsciente, porque a nossa intenção não é que a pessoa mude de imediato o que é primeiramente levá-lo a refletir no que leu. Só depois da reflexão é que virá, de facto, tomar a plena decisão se quer continuar assim ou mudar. E tomando as consequências das decisões
que tomamos. Meus caros amigos, muitíssimo obrigado por estarem daquele lado, acompanharem a nossa live até ao fim. Foi uma honra e permita-me abalizar-vos que provavelmente segunda-feira estaremos novamente numa live com uma poetisa angolana, ela que vai também partilhar conosco a sua experiência enquanto artista, enquanto declamadora. Então, para os amigos brasileiros queiram fazer os pedidos e assim unimos aquele laço, né, amigável, e quiçá as próximas oportunidades venham a ser com mais uma amiga brasileira e não só. Então, vamos, a live vai ficar, partilhem, fazem chegar por um número aceitável de pessoas e que aprendam com essa entrevista que a nossa amiga Valdemar deu, os conhecimentos que teve de partilhar conosco, esses conhecimentos desafiadores e, acima de tudo, de superação das dificuldades que tanto a Valdemar como eu tivemos que passar, e não só, vocês também passaram e conseguiram superar. Se não superaram, ainda creio que irão superar. Sendo assim, Sala Kiambote. Fiquem bem. Tchau. Valdemar, obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Beijão. Ok, beijinho.